Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos tradicionais e importantes jornais da Baixada Santista, no player do Facebook, no canal do YouTube, também na página inicial do bocnews.com e lá no canal de áudio. Você pode acompanhar o programa só com o áudio, né? Se você não quiser assistir com imagens, lá no canal de áudio do BocNews, tá certo? Também no bocnews.com. O programa desta sexta-feira vai repercutir o resultado extremamente positivo do Santos ontem, né? O empate contra o Independiente na Argentina, classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, numa atuação histórica do goleiro João Paulo, uma atuação de gala, monstruosa, pode procurar o adjetivo que você quiser. O João Paulo ontem, eu arrisco dizer que entrou para a história a atuação dele como uma das maiores da vida do clube de um goleiro. Um negócio sensacional, espetacular, né? Que mostra também um pouco dos problemas que o Santos teve na sua defesa, é verdade, mas não é motivo para o torcedor passar as horas e o dia seguinte como se o Santos tivesse tomado uma goleada. Eu juro por Deus que eu não entendo o que se passa na cabeça de alguns torcedores do Santos. Porque, vamos lembrar, daquela final contra o Audax, que o Santos ganhou, ninguém no dia seguinte, nas horas seguintes, ficou falando assim, olha, o Audax amassou o Santos, hein? Olha, o time do Fernando Diniz massacrou o time do Dorival. Mas o Santos ganhou e foi campeão. Se ontem o Santos tivesse sido campeão, ninguém ia estar aqui falando, olha, mas a defesa isso, o Kaique aquilo, o Felipe Jonathan aquilo outro. Vamos aproveitar, saboreie o momento. Quando ganha jogando mal, é bom sinal, né? É bom sinal. Ganha, que eu digo, consegue o objetivo não jogando tão bem assim, é bom sinal, né? Porque quando você joga bem, beleza. Mas se você ainda consegue o resultado numa noite que você não está tão inspirado, é porque as tuas peças de alguma forma funcionaram. No caso, em especial, o goleiro do Santos funcionou de maneira maravilhosa. O Caio Jorge funcionou muito bem porque fez um gol decisivo. Então, eu até desconfio de algumas mensagens, algumas a gente conhece, o pessoal sabe quem é quem, o cara fala, pô, o time não precisava ter sofrido, eu também acho, precisava ter sofrido tanto quanto sofreu. Mas vamos olhar o copo meio cheio, né? O Santos se classificou, passou pelo esse time mala que é o Independiente, que historicamente é uma pedra no sapato do Santos. O Santos está na próxima etapa da competição. Isso é o mais importante do que ficar dizendo, não gostei porque o time foi pressionado. O Santos chutou 15 vezes no gol. O Independiente chutou 21, é verdade. Mas o Santos chutou 15 vezes no gol. Não foi 80-20 de posse de bola. Foi 51-49 ou 52-48. Então, saboreie o resultado. Pode não ter sido uma vitória, pode ter tido dificuldade, mas saboreie a classificação. Torça, fique feliz, é para isso que a gente vê o time jogar, para a gente ficar contente com o resultado positivo, né? Vamos seguir, tem o Atlético Goianiense, depois tem a Juazeirense, lá mais para frente tem as partidas contra o Libertad. Tá tão difícil a gente ter um momento de felicidade com o Santos ultimamente, né? Que um jogo como o de ontem é para isso, é para você curtir, sair com a sua camisa hoje pela rua, né? Não ficar reclamando do que aconteceu, tá certo? Isso é uma visão positiva, uma tentativa de fazer você enxergar a vida de uma forma mais alegre, principalmente você que está reclamando a dar com pau aí da atuação do Santos de ontem, tá certo? Muito bem, meus caros, dito isso, vou apresentar quem faz esta edição do Esporte em Destaque aqui comigo. Eu pensei que eles iam inverter a camisa, né? Tá lá, vou fazer propaganda, o Vanderlei Correia tá com a camisa da Kiss FM, é isso? Mostra aí a camisa. Isso, lá em São Paulo é 92.5, aqui em Santos 92.5 é a Santos FM, a rádio onde eu apresento Entre Linhas todos os dias. Então, o Vanderlei tá no ritmo do rock and roll, até em homenagem ao nosso Rodrigo Cafundó, o grande vocalista do rock brasileiro, santista de quatro costados. Aliás, hoje o programa, para comemorar, é Santos na veia 100%, para falarmos desta classificação heróica do Peixe contra
o Independiente, tá certo? Eu vou girar aqui os primeiros destaques, depois tem o break, a gente vai passar os lances aqui no telão daqui a pouco e vamos falar também da Copa, além da Copa Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, tem Santos e Atlético Goianiense no final de semana. Cafundó, obrigado pela presença, bom dia, exagerei aí no meu editorial em relação à torcida do Santos, um abraço. Bom dia, Alex, bom dia, Vanderlei, bom dia, Felipe Reis e a todos que nos acompanham aqui na Boc News, no Esporte em Destaque. Muito bom dia para todos. Cara, não exagerou não, Alex. Eu, inclusive, ontem no Twitter, acabei até um pouco, acho que perdendo a linha justamente com torcedores do Santos que perderam a capacidade de vibrar com a vitória do time. Sabe, a gente bateu ontem um adversário que historicamente, desde 1964, nos prejudica, que não perde uma oportunidade de tirar um sarrinho, de cutucar, sabe? A pressão que fizeram antes da partida, tentando buscar novamente algo que pudesse, aí, entre aspas, incriminar o Santos e que a gente pudesse ser punido com a questão dos cartões amarelos que o Caio Jorge havia recebido na Libertadores. Então calma lá, gente, cara. Eu acho que é motivo, sim, de muito orgulho. Eu vibrei muito aqui em casa ontem com a minha esposa e com o meu filho, por conta da classificação do Santos, por termos eliminado um rival histórico, sabe? Então eu acho que essa questão de ver o copo meio cheio aí, as pessoas precisam realmente ponderar. Eu acho que ontem, e principalmente em torneios de mata-mata, de competições internacionais, o que vale é passar. E o Santos passou. E não foi essa, além da atuação brilhante do João Paulo, o time criou bastante, também chutou no gol, e não há só uma forma de se ganhar o jogo, gente, sabe? Ontem nós ganhamos com uma atuação espetacular do nosso goleiro, e eu vibrava a cada defesa do nosso goleiro como se fosse um gol. Então existem formas e métodos de se avançar por uma competição ou não, e o Santos é hoje um dos integrantes das quartas de final da Copa Sul-Americana. Então bom dia aí, Vanderlei. É isso aí, Cafundó. Aliás, eu fico pensando, se a gente tivesse essa mentalidade, então o Santos não mereceu ganhar do Corinthians em 2002, porque o Fábio Costa fez um monte de defesa, né? O Santos não mereceu passar contra o América, porque o Rafael fechou o gol naquela oportunidade na Libertadores, ou o Santos talvez não merecesse ter vencido o América de São José do Rio Preto naquela oportunidade, porque o Rodolfo Rodrigues impediu 15 gols em um lance. Então é um negócio meio chato, né? Aproveitar a vida, né, Vanderlei Kiss FM? Bom dia, tudo bem? Rock and roll para você, hein, Vanderlei? Tudo bom, Alex? Bom dia para você, bom dia pro Rodrigo. Prazer falar com o Rodrigo aí pela primeira vez. A gente estava comentando em off aqui, a gente interage muito no Twitter, nas outras redes ali. E agora, pela primeira vez, aí tendo a oportunidade de falar com o Santista. Hoje vamos reclamar da torcida agora, cara. Vamos reclamar da torcida, porque eu sinto na pele ali, logo que acaba o jogo, antes e no intervalo do jogo, o termômetro da torcida. E eu vou te contar, viu, cara? O torcedor do Santos, ele é campeão, velho. Ele é campeão em ser enjoado. O cara é enjoado. Quando ganha, não tá bom. Quando perde, pior ainda. Quando empata, aí que não serve pra nada mesmo. É um tal de, assim, tá no Santos, não presta. Saiu do Santos, os caras começam a elogiar, né? É assim quando vai contratar jogador. Falaram que ia contratar o Camacho. Nossa! Fizeram a caveira do Camacho, coitado. Agora tá todo mundo quietinho. Jean Mota, que não serve pra nada. O Caio Jorge, que não serve pra nada. E agora ficam chorando aí. O cara tá fazendo gols decisivos. Esse dia eu queria encostar o Caio Jorge. Falaram assim, tem que encostar se ele não renovar com o Santos. Não pode deixar esse cara usar mais a camisa do Santos. Aí. Fez 2 gols aí, classificou o Santos para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O João Paulo saiu das cinzas do jogo contra o Palmeiras, né? Que ele falhou naquele primeiro gol lá e tal. Saiu das cinzas para a luz eterna agora, né? É isso. Mas o torcedor tem que vivenciar isso aí. Eu vi você falando agora, e o Rodrigo falando, eu concordo com tudo isso. Gente, é um jogo. Um dia você ganha, vamos comemorar. Torcida, você vai pro estádio, quando o teu time faz gol, você não vai comemorar, pô? Vai esperar o final do jogo, os 90 minutos, ainda mais agora com o negócio de VAR. Se você não comemorar, tá complicado, né? Então pra que você vai no estádio pra ter aquela emoção? Quando perde, você fica chateado, eu fico chateado. Mas quando ganha, tem que comemorar. Ontem não ganhou, mas classificou, avançou. Poxa, o São Paulo não foi campeão mundial diante do Liverpool? O Rogério Ceni não fez umas 8 defesas lá e não foram campeões, pô? E aí, não vai valer o título por conta disso aí? O Corinthians contra o Chelsea, os caras comemorando. O torcedor do Santos
tem que baixar um pouco, cara. Tá muito com o espírito armado demais. Eu entendo que os problemas que o Santos passou ultimamente, aí na última década aí tudo, né? Mas, pô, vamos comemorar na hora que tem que comemorar. Aí depois que vira com a 24 horas, pô, vamos focar agora no Atlético Goianiense, nos problemas e tal. Tinha gente metendo pau no Pará ontem, pá, Pará nem jogou. Mas é isso, cara, só pra gente alongar demais aqui, pra gente iniciar e rolar a bola aqui. Pois é, o Felipe Rey me lembrou aqui que tinha até a hashtag Afasta Caio Jorge, né? Mas vê só, o futebol é assim. Outro dia o Santos pegou o Fluminense no Maracanã e massacrou o Fluminense. E perdeu o jogo. Perdeu o jogo. De vez em quando acontece. Não é sempre que você vai jogar melhor que o adversário e vencer. E não vai ser sempre que o adversário vai ser melhor que você e vai ganhar o jogo. Já aconteceu, lembra do gol do Geilson contra o Corinthians? Uma bola só. Acho que foi o Domingos que esticou, né, pro Geilson. Ele foi lá, pumba. O Santos ganhou o jogo. Cansei de ver o jogo que o Santos foi amassando. A gente ganhou esse campeonato, na verdade, dessa forma. 2006 foi um campeonato paulista de pontos corridos que o Santos ganhou de 1-0 e 2-1 o campeonato inteiro. E na maioria dos jogos sendo dominado pelos adversários, mas foi lá e foi campeão, cara. Existem formas de ganhar. E ontem a gente ganhou com o goleiro fechando o gol. Sabe? E que bom para nós, e que bom que a sorte de repente está olhando para o Santos, sabe? E a competência do João Paulo também. Então, sabe, cara, eu fiquei ontem de verdade, cara, muito decepcionado com a torcida de não conseguir comemorar a eliminação, principalmente de um rival tão histórico quanto o Independiente, sabe? Ontem, eles deviam estar com a arte pronta, mas o que eles iam zoar o Santos se eles tivessem classificado, o que eles iam zoar o Santos, iam mostrar troféu, iam mostrar não sei o quê, iam fazer um monte de coisa. E a torcida do Santos ficou assim, tipo... Cara, a live ontem no final do jogo, os caras reclamando, mas reclamando assim. Gente, pelo amor de Deus, o Santos tá classificado. Mas não pode tomar sufoco num time ruim desse aí. Cara, você tá jogando contra um time que é tradicional na Argentina, você tá jogando na casa dos caras. A hora que eles tiveram um cara... Os caras são raçudos pra caramba, independente de qualquer coisa... Os caras têm raça, estão jogando, eles estão na mesma situação do Santos no ano passado, com salário atrasado, com transfer ban. Então, cada avanço desse da competição é dinheiro que entra, é dinheiro na conta dos caras, meu. Então, você acha que os caras iam entregar de mão beijada assim, aceitar aquela derrota tranquilo? O Santos era para ter matado o jogo no primeiro tempo. Logo que fez 1-0, o Madison tocou errado uma bola lá que virou escanteio e depois... No escanteio, o Caio Jorge poderia ter feito... Se faz o segundo gol ali, meu amigo, talvez nem terminasse o jogo. Porque os caras estavam nervosos pra caramba. E é isso. E o time também... Você tem que respeitar o outro time, né, cara? Agora, o Santos teve seus problemas. Perdeu muitos gols. O Santos poderia ter feito uns 3, 4 gols. O Marcos Guilherme perdeu um gol no segundo tempo. Início do segundo tempo. E eu acho que os lances que a gente vai passar depois do intervalo não tem esse lance. Que ele pega de primeira, que ele podia ter dominado e batido. Agora, o que o torcedor precisa entender ainda é o seguinte. É o time que ainda está sendo construído. O Madison virou titular ontem. O Felipe Jonathan tinha acabado de voltar à equipe e ele teve problemas porque o Santos não entendeu taticamente o Independiente no começo da partida, né? O Marcos Guilherme foi abaixo do que ele costuma ser. O Marinho está sendo abaixo do que ele foi nas últimas 2 temporadas. Você tem o Sanches ainda voltando. Você tem um Pirani, um Zanocelo, molecada que está aprendendo. O Kaique, que virou bode expiatório de alguns. É um negócio absurdo. Então, para fechar esse bloco, em relação às críticas, muitos fazem a crítica realmente, assim, pela emoção do jogo e tal, eu até entendo, repito, conheço muitos, e eu também falei isso, a parte tática, não é normal você ter o goleiro fazendo 10 defesas daquelas, ok, né? Só que aí, você ficar batendo no martelo que o Kaique é isso, pô, o Kaique não teve culpa da pressão que o Santos tomou, o coletivo teve culpa, né? Porque deixaram a bola ir para a área o tempo inteiro. Aí eu desconfio que nesse meio todo sempre tem aqueles infiltrados que não torcem para o Santos ou que querem ver o circo pegar fogo por motivações extras. Política, isso tem no Santos e vai continuar tendo. Então é bom só ter cuidado. Quando o cara argumenta de uma forma que você percebe que, ok, beleza, é torcedor, mas tem uns aí que eu vou te falar, que estão ali para ver o circo pegar fogo. Mas aqui a gente vai falar da parte positiva. Vamos para o intervalo às 11h47, daqui a pouco a gente volta com os lances e um pouco mais, e vamos falar dessa atuação digna, de luxo, monstruosa do João Paulo. Voltamos em 1h47, até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h49, estamos de volta com o Esporte Destaque. Felipe, antes de dar o play aí nos lances, não, isso, segura só um segundinho. O Carlito Salvatore pergunta aqui onde será o primeiro jogo entre Libertad e Santos. Pelo que eu entendi, como o Santos veio da Libertadores e os outros times já estavam na Sul-Americana, ou seja, Rosário Central, Bragantino e o próprio Libertad, o Santos faz o segundo jogo sempre fora. Sempre faz o primeiro jogo em casa, ou seja, primeiro jogo é na Vila, já está confirmado, tá? Contra o Libertad, deve ser dia 11, é o que também disse aqui, quem foi que falou? O Arnaldo Jorge, é isso? Deve ser dia 11 de agosto na Vila, jogo de volta lá no Paraguai, e se passar o Santos contra Rosário Central do Vecchio, ou o Bragantino, mesma coisa, primeiro jogo em casa, segundo fora, e a final é partida única, será lá no Estádio Centenário do Uruguai. Aliás, guardem as minhas palavras, imaginem uma final Santos e Peñarol, o Santos campeão com Sanches erguendo a taça no país dele. Seria uma coisa surreal, né? Mas enfim, vamos lá. Põe aí agora os lances aí, Felipe Rei, vamos lá. Lances, play, isso, vamos lá. O Cafundó, o João Paulo, essa defesa para mim foi a principal, rapaz. Negócio assim de louco, né? Mas as outras também. Ainda bem que nós temos goleiro, né? Pior é quando não tinha. Pior é quando era o Everson. Desculpa, tinha gente que me falava que ele era bom. Pô, foi bom lá contra o Boca porque o sujeito chutou um pênalti no meio do gol. Tá louco? São Santos tinha um goleiro desse e jogava Everson, né? Tem o John, que é bom também. Agora tem esse Diógenes que a gente ainda não viu. Sei lá, acho que tem que entregar uma placa pro João Paulo, né, o Cafundó? Olha, antes de falar do João Paulo, quero ratificar que o Everson é peruento. É assim que a gente no interior de São Paulo chama o goleiro da qualidade do Everson. É peruento. Bateu, tomou. Agora o João Paulo entrou ontem para o hall de goleiros com partidas históricas, né? Então, sabe, me fez lembrar de Rodolfo Rodrigues. A galera ontem tá falando Rodolfo Rodrigues brasileiro, João Paulo. Do Rafael lá no México, do Fábio Costa em 2002 contra o Corinthians. A partida ontem do João Paulo tem essa característica. E se porventura o Santos for campeão da Copa Sul-Americana, a gente vai lembrar com muito carinho dessa passagem histórica que o João Paulo escreveu ontem. E como eu disse, como há várias formas de ganhar, eu comemorei cada defesa dessa como se fosse um gol do Santos. Então vibrei, existem formas diferentes de se ganhar um jogo, de se eliminar um adversário. Então ontem foi uma partida assombrosa do João Paulo, e gostaria de destacar também os tão criticados meninos de 17 e 19 anos, Kaique e Caio Jorge. Eu, sinceramente, fazendo meia-culpa e um resgate histórico aqui, vou confidenciar para vocês, com 17 anos era um mongolão, viu? Era um mongolão que sofria aí para jogar um Interclasses da vida, e os caras não conseguem entender que um cara, sabe, da idade do Kaique, fazer a partida que ele fez ontem. Ele foi muito bem. Eu acho que o sistema defensivo apontou algumas falhas, mas individualmente eu achei que o Kaique foi muito bem ontem, em todos os duelos. E sabe, o torcedor do Santos, cara, precisa ver que não é por acaso que os grandes olheiros, os grandes scouts e as grandes equipes do futebol europeu estão com os olhos desse tamanho para os nossos meninos. Tanto é que a gente vai perder o Caio Jorge aí, ou agora no início do mês, ou no final do ano, né? E ele só tem 19 anos, mas ele é um centroavante moderno, gente, é diferente. Sabe, o tipo de centroavante que vocês tanto falam, por exemplo, como o Bruno Marques,
que sofreu ontem assim horrores com a bola na partida de Aspirantes. Então, para esse tipo de definidor, o jogo é mais difícil. Quantas vezes o Caio Jorge construiu a jogada ontem no meio de campo? Tinha jogado que o Caio Jorge estava na defesa, costurando, driblando 3, 4. Cara, eu acho absurdo quando taxo esses meninos de perebas. Para mim, eles são craques. E com exceção ao Caio Jorge, são a nossa tábua de salvação com relação à questão financeira. Aliás, até no vídeo especial do Canal 10 da semana passada falei isso. Esses meninos são a solução em campo e são a solução fora. Porque o dia que o Santos vender... É que o Ângelo está sendo guardado. Vocês imaginem se o Ângelo não estivesse jogando bem, ele ia estar sendo massacrado como o Kaique está sendo. Então, na hora certa, esses dois moleques, se o contratinho deles estiver arrumadinho, direitinho, eles vão render uma fortuna para o Santos pagar metade das dívidas. Ô Vanderlei, quero que você fale também do João Paulo e que depois do jogo a gente soube. Essa outra defesa aí foi qualquer coisa de espetacular. Ele é um cara muito frio, né? Você percebe nas entrevistas, muito sério, mas ele desmoronou quando falou do tratamento que a mãe está passando, deve ter começado agora há pouco tempo, a mãe com câncer, né? E o cara tem que ser muito profissional e tem que ter uma cabeça assim muito centrada, né? Porque quando isso tá no seio da tua família é muito difícil você se concentrar, muito difícil você ter cabeça para fazer qualquer coisa que não seja se preocupar com a doença. E ele foi brilhante, né? Eu acho que o que ele falou depois do jogo valorizou ainda mais a atuação dele, né, Vanderlei? O Alex, eu já tive problemas na família com relação a essa doença aí, que é câncer, que é uma doença que ela acaba não só com a pessoa que está doente, mas com a família, que é um negócio assim que suga todo mundo. Eu acho que cada defesa, vamos comparar assim, ó, acho que cada defesa daquela que o João Paulo fez ontem é como se ele estivesse do lado da mãe dele fazendo um carinho na mãe dele, cada defesa daquela que ele fez, porque eu vou te contar, ele ia com tanta vontade na bola, com os reflexos. Teve uma bola que eu até falei, putz, parece que ele rebateu pra frente. Mas, cara, não teve jeito. Ele fez defesas assim, parecia aquele menino quando ganha uma bola, ele fica encebando a bola a noite inteira, assim, que ele vai brincar com aquilo, ele vai almoçar, ele fica com a bola ali. Ontem, cara, aquele gol entrou porque foi um bate-rebote ali e tal, aquela coisa, e acabou sobrando pro cara, o cara deu um bicudão ali, né? Não tem como. Mas, assim... Podia ter mais meia hora de jogo ali, que não ia entrar mais bola não, cara. O cara tava demais. E assim, o bom de tudo isso é que você tem o João Paulo voltando em grande fase e o John em grande fase também. Porque o John, não podemos esquecer da grande partida que o John fez contra o São Paulo e nas outras partidas também. O John tava seguro. Aqueles dois goleiros que a gente tinha no ano passado antes do Covid. Depois do Covid, o próprio João Paulo deu uma... caiu um pouco, e o John também, que infelizmente naquela Libertadores lá estava assim, os reflexos também não estavam tão apurados. Mas assim, o jogador, quando, tem uns que não atuam, né? Tem uns que sentem, quando tem um problema desse aqui, o cara se fecha e não consegue atuar, consegue jogar, some em campo e tal, e outros se multiplicam. João Paulo ontem parecia o multi-homem dos impossíveis, começou a se multiplicar dentro do gol ali e jogou demais. Foi fundamental. Eu acho que assim, lavou a alma, porque aquele jogo contra o Palmeiras, pode ter certeza que ele ficou incomodado depois daquele jogo. Aliás, o multi-homem dos impossíveis só da nossa geração vai entender, né? Tem o coil, o homem mola e o homem fluido também. Então, aliás, eu acho que a gente não pode esquecer só, desculpa, Alex e Vanderlei, só para a gente fechar a questão do João Paulo, da defesa que ele fez no primeiro jogo na falta aos 47 do segundo tempo. Já Sim. Começou ali, foi na gaveta, foi buscar. A gente já ganhou a primeira partida e não empatou por conta do João Paulo. O primeiro tempo do jogo foi aqui na Vila, né? Foi aqui na Vila, porque se sai empatado daqui, ida pros pênaltis, cara. Mas é o que eu falo, o pessoal fica nessas de dizer que 1-0 é ruim em jogo. 1-0 é ótimo, ruim é 2-1. 2-1 é péssimo. Sim. 1-0 é ótimo, você não tomou gol em casa, o adversário vai pra casa dele e não sabe se, eu ataco e 2 passos para tomar no contra-ataque, foi o que aconteceu ontem. Eu dou uma seguradinha, vou na boa e tal. Você causa um transtorno bipolar no adversário quando você faz 1-0. Claro, se você é 2-3, melhor ainda. Mas 1-0, né, não é para se deixar de lado, não. A gente está caminhando para o final desse bloco só para saber, assim, pelo que o Santos apresentou ontem, óbvio, o time tem que melhorar, vai encorpar, o próprio Sanches, eu acho inclusive que para domingo seria de bom tom que o Sanches não começasse o jogo, né, ele ficar no banco, porque ele já começou 2 partidas fora de casa como titular, jogos pesados,
contra o Bragantino, que é o virtual adversário da semifinal, não quero nem falar isso, mas já falei. Um jogo na Vila, em casa, pode começar o Pirani, dar uma seguradinha. Alguns jogadores você precisa dar uma segurada, né? Porque na quarta-feira já tem a Copa do Brasil. O Santos tem que ganhar da Juazeirense aqui, aí sim com uma boa vantagem também, né? Porque acho que na Copa do Brasil não tem a questão do gol qualificado, mas enfim. E aí depois decidir lá. O Cafundó, primeiro você, depois o Vanderlei. Olhando para essa configuração da Copa Sul-Americana, vou até abrir aqui. O Santos hoje ele vai pegar o Libertad, que é um time esquisito, que conseguiu meter 4-3 no Júnior Barranquilla fora de casa e perder por 1-0 em casa. E se passar, tem o Bragantino, que a gente conhece bem, e o Rosário Central do Vecchio, que fez o gol, senhores. O Vecchio fez o gol, né? Que coisa. Emiliano Vecchio. E aí lá do outro lado, na outra perna, tem Peñarol e Sporting Cristal. Peñarol deve estar louquinho para ir para a final em casa, né? E dois conhecidos nossos, o Atlético Paranaense e a LDU, que precisa ser olhada sempre com atenção, porque o Santos enfrentou recentemente e tirou o Grêmio da Sul-Americana. O Grêmio era um time considerado favorito. Então, para quem acha, a Sul-Americana nada disso, não sei o quê, é um torneio com times enjoados, encardidos, não dá para não valorizar se o Santos conquistar, mas olhando para esses adversários, qual é a tua projeção, Cafundó, do Santos na Sul-Americana? Olha, eu sou sempre um otimista com relação ao Santos e eu vislumbro a possibilidade do Santos fazer a final no Uruguai. E confesso que fiquei aqui intrigado com a imagem que você relatou do Carlos Sanches em casa, podendo erguer uma taça pelo Santos. Eu, particularmente, no elenco atual do Santos, o meu único ídolo desses caras é exatamente o Carlos Sanches. Mas ele nunca foi campeão pelo Santos. Cara, eu sou menino da fila, cara. Então, assim, ter ídolo que o cara não foi campeão, para mim é muito mais a relação do atleta com o clube, sabe? O meu primeiro ídolo foram ali o Sérgio, o Paulinho McLaren, o Guga, o Almir, caras que não conquistaram nada com a camisa do Santos, mas que tem uma relevância e uma relação muito próxima com o clube que eu sinto no Carlos Sanches. Você acompanha ele nas redes sociais, ele vira e mexe, tá lá na casa dele, ou com um calção do Santos, ou com uma camiseta do Santos, sabe? E eu vejo, a gente cansou de ver jovens atletas retornando desse tipo de lesão e levando meses para se recuperar e muitas vezes não se recuperando, e o Sanches correndo como um menino, sabe? Então é muito gratificante ver a postura desse cara. Esse cara não pode se aposentar sem erguer um título pelo Santos, e vai ser esse título da Copa Sul-Americana. E aí, Vanderlei, e o caminho do Santos na Sul-Americana? Queria ouvi-lo também. Eu vou falar igual falava na Libertadores no ano passado. São decisões, cara. São várias decisões agora. Esse Libertad, a gente não tá assim com muita... Estamos em condição de ficar... Não é desmerecer, mas assim, se autofavoritar. Né? Eu acho que serão jogos difíceis, cara. Acho que serão jogos difíceis. O Santos tem problemas com equipes que jogam com linhas baixas, a gente sabe disso aí. O Independiente, que a gente imaginou que fosse jogar com linhas baixas, não jogou. Jogou um pouquinho só, mas depois ele foi para cima, teve que ir para cima para tentar fazer o gol, né? E aí acho que é por isso que o jogo ficou tão franco assim como foi o jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas não sei como que essa equipe do Libertad, sinceramente eu não sei como é que ela joga. Não vi nenhum jogo deles, não sei como que eles jogam, se eles jogam mais recuados, se eles jogam mais... gostam de propor o jogo também. Por terem feito 4 gols lá, a postura deles não é de jogar tão recuado assim, a menos que tenha sido tudo de contra-ataque. Não acredito. Né? Até porque perderam em casa. Então foram para cima e meteram 4 fora de casa. Não é uma equipe boba. Então acho que temos que tomar muito cuidado. Vamos passo a passo. Eu vou mais moderadamente assim, porque a gente não pode descuidar do Campeonato Brasileiro. Seria de bom tom que o Santos finalizasse esse primeiro turno aí, perto dos 30 pontos aí no Campeonato Brasileiro, para a gente ter... Se avançando tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, a gente ter tranquilidade para um jogo ou outro você dar uma segurada no Campeonato Brasileiro. Duro é você ter que ficar jogando com o time todo completo no Campeonato Brasileiro, todo completo, e aí ter que abrir mão às vezes, ou perder algum jogador machucado devido ao excesso de jogos. Então, vamos com calma, acho que vamos mirar agora as semifinais, né? Passar pelas quartas, vamos mirar as semifinais. Depois a gente vê o que acontece. É isso aí, por isso que eu acho que no domingo
seja de bom tom preservar o Sanches, porque quarta é decisão, né? Ah, mas é Juazeirense, né? Não dá para desdenhar a Juazeirense. Quarta é jogo decisivo. O Santos tem o Atlético Goianiense na Vila e depois é o jogo para ganhar fora, que é a Chapecoense na outra rodada. Então, mas o último. O Sport e o Juventude era para ganhar também, né? E aí? Então, mas né? Se não ganhar da Chapecoense, que é a última colocada fora de casa, também vou te contar. Não estamos aqui apagando os problemas do Santos, o time tem problemas, está em construção, mas eu acho que é isso que o Vanderlei falou, tem que dar uma administradinha agora, numa outra condição, né? Eu acho, por exemplo, que dá para botar o Palha, que faz aniversário nesta sexta-feira. Já põe o Palha no domingo. Põe ele no domingo. Tira o Luiz Felipe um pouco, ou até o Kaique, tanto faz. Mas deixa o Palha jogar um pouquinho, vamos ver, né? Não tem necessidade, já dá um pouco de cancha pro cara, né, Vanderlei? O Alex e o cara, e o Luiz Felipe, cara? Cara, o que ele foi acionado ontem, ele não perdeu uma bola por alto, cara. Tirou todas as bolas. O Luiz Felipe foi um cara que foi aí escrachinhado no início do ano aí, todo mundo querendo ele longe do Santos, não sei o que. O cara voltou a jogar bola, parecendo o Luiz Felipe de 2016. Né? E não é jogo ruim, pequeno, jogo grande. Tá jogando todos os jogos. Né? Você vê que até quando ele se machucou depois do jogo contra a Cianorte, ele voltou rapidamente, acho que ele ficou com medo. Falou, pô, eu vou perder a sequência. Voltou. Mas, cara, ele deu uma outra segurança para aquela zaga do Santos ali. Tudo bem. Tem a lentidão dele e tudo. Mas a bola alta, que o Santos estava tomando muitos gols de bola aérea, ele resolveu aquele problema ali, cara. Pelo menos do lado dele ali, seria a opinião de vocês. A bola aérea ele resolveu mesmo. Inclusive, ficou muito evidente quando ele não jogou contra o Palmeiras. A dificuldade que o Santos teve. Então eu acho realmente que ele tem esse problema ainda com a velocidade, a reposição dele é muito lenta, mas tecnicamente, por cima, eu já havia comentado isso, ele ganha todas por cima. Então ele trouxe essa segurança defensiva aérea que a nossa defesa não tinha há muito tempo. Muito bem, meus caros. Tem que ir para o intervalo. O Eloy Matias Júnior no Twitter disse: abraço, Alex. Esse jeito do Santos jogar muito aberto no meio vai me dar uma úlcera. A bola chega toda hora na nossa defesa. Mas você sabe que eu vi uma estatística que os times que menos permitem que o adversário finalize no futebol brasileiro são o Santos e o Flamengo. Então, ontem, eu repito, foi uma exceção. O Santos defensivamente com o Diniz melhorou muito. Claro que ainda tem eventualmente aquele erro individual, como o do próprio João Paulo outro dia, como o do Luiz Felipe contra o Grêmio, isso acontece, mas no geral a defesa do Santos melhorou bastante, tá certo? Vamos pro break? 12:06, voltamos em 1 minuto e 50, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326-0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12:07 de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Lembrando que Cicobi na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, ali pertinho da Avenida Ana Costa.
Lembrando que há outras agências do Cicobi Unimais Metropolitana, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, além de agências na capital paulista, Grande São Paulo e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Ô Vanderlei, depois do programa tu olha aí teu WhatsApp, que já tá o contato do Cafundó aí pra você, qualquer dia, botei ele na Vanderlive lá. A live concorrida. Eu nem já tá convidado. Os caras me perguntam assim, por que você não faz live? Eu falei, eu não. Vou tomar uma surra do Vanderlei, do HB, do Ademir. Os caras fazem live a dar com pau, o pessoal do Esporte por Esporte. Fazer live não. Eu vou fazer uma live de madrugada qualquer dia, meia-noite, a live do morcego. Eu e o Ozzy Osbourne fazer uma live só de madrugada. Porque durante a galera gosta da live. É. Mas quando ganha. Ontem teve essa encheçãozinha de saco aí, porque os caras estavam. Não sei porque que estavam irritados. Ontem não ganhou, empatou. Quando perde, rapaz, eu tenho problema para dormir depois, porque é muita. O Vanderlei vira terapeuta. Vira terapeuta dos caras, né? Que coisa. Aí. Agora, quando ganha. Eu já vi o Vanderlei aconselhando muita gente lá, cara, acalmando a galera, pedindo. Já vi só falta botar aquela traga o seu amor de volta embaixo, Vanderlei. Alguma coisa do gênero. Pois é. Imagina o que o técnico não recebe. Tem técnico que tem redes sociais, ou técnico que tem que tá exposto, assim, o tanto que ele não é. Porque eu vou te contar, hein? Às vezes os caras se compravam até com a gente. Começam a xingar a gente lá. Parece que fui eu que perdi o gol, né? Porra. Eu tô ali, estou simplesmente, mas eu falo, vocês que tem que falar, eu não vou falar mais não. Muito bem, meus caros. Deixa eu dar uma prestigiada nas mensagens aqui do pessoal, porque a gente tem que falar do Santos e Atlético Goianiense. Vamos lá. Cadê aqui? Eu já estou atrasadão com as mensagens. A Carmen Ruiz. Bom dia, Alex. Classificamos graças ao nosso goleiro Pulo de Lince. Pensamento positivo para a mãe dele. É isso aí. O Arnaldo Jorge. Bom dia, Alex e amigos da live. Feliz pela classificação, mas preocupado pelo futebol mostrado, pois se João Paulo não tivesse num dia iluminado, teríamos perdido a classificação. Agora é trabalhar e bola para frente. O Andrei Daltro. Bom dia, amigos. Para vocês, qual foi a maior atuação de goleiros? A de João Paulo ou do Vanderlei em 2018 contra o Estudiantes? Cara, não lembro da atuação do Vanderlei. Minha memória é péssima. Não lembro. Mas, sei lá, aquela do Rodolfo Rodrigues para mim é a melhor até hoje. Mas a de ontem é que teve muito mais defesa, né? Do Rodolfo Rodrigues foi um lance só. Sei lá, preciso procurar os lances desse jogo do Estudiantes aí. O Fabiano Ionta. João Paulo lembrou Rodolfo Rodrigues. Santos. Bom dia, Alex. Vivo rock. Eu curto Pink Floyd. Eu gosto de tudo também, viu, Fabiano? Eu gosto de Pink Floyd, gosto de Iron Maiden. Tava aqui com o Cafundó falando antes do programa. Daqui a pouco vai aparecer o fã aí do hardcore aí. Mas também gostava do Ramones e tal. Do clipe novo do Iron Maiden. Show de bola. Muito bem. O Fábio Lima. Bom dia, Alex e convidados. A camisa do Santos deveria ter os dizeres Carpe Diem. A torcida reclama de tudo. Meu pai me disse que na época do Pelé era do mesmo jeito. O verdadeiro DNA santista. É a corneta. A nossa corneta tá lá, né? Aliás, eu já vi isso na Vila, né? O time ganhando e aquele pessoal lá, mumificado, que ficava na social, com todo respeito... uma vez eu perdi a paciência com o cara, eu falei, levanta aí e torce, cara. Eu virei pra aquela, tinha uns 200 anos na minha frente, assim, 3, né? Tinha 200 anos na minha frente. Eu veio pros caras até infringir ali o código do idoso, né? Infringir a lei. Eu falei, torce aí, porra. Desculpa falar assim. Só reclamam o tempo inteiro. O cidadão perdeu a paciência comigo. Eu falei, não enche o saco isso. Você vem pro estádio pra torcer, pra ficar reclamando. Fica na tua casa, na orelha da tua mulher, dos teus filhos, chuta o cachorro, faz qualquer coisa. Mas não vem pro campo encher a paciência, meu. Tem uma parte da torcida do Santos que eu vou te contar, viu? E eu falo mesmo, reclamo mesmo. Quer seguir, não quer assistir, não assiste. Mas o pessoal precisa ser educado. Precisa, sabe, dar uma melhorada nesse negócio aí, tá louco. O Arnaldo Alex, Jorge. Oi, Vanderlei, fala. Eu falo pros caras assim, ontem eu fiz até um vídeo antes, depois, desculpa te cortar, mas eu falei o seguinte, gente, independente de ser o Pará, o John, o João Paulo ou o Madison, é o Santos que vai entrar em campo. Então os caras, tem gente que torce para jogador, tem gente que torce para dirigente, tem gente que torce para gerente de futebol,
Tem gente que torce pro cara da categoria. Pô, é o Santos, é o incentivo que tá na camisa do Rodrigo aí. Caramba, os caras, eles esquecem. Eles vão para as pequenas coisas e esquecem o macro que é o Santos, cara. É isso. Pois é. Quem diria torcer pro gerente de futebol? Meu Deus do céu. Tem, cara, tem. Se não for meu gerente, eu não torço. Putz, você viu nos grupos de zap aí, meu amigo? Tem. Nossa Senhora. Tem. E o Alex falando essa questão da Vila Belmiro, cara, eu lembro claramente, lá no Retão, no 1 e 2 também, o que eu vi de gente sentando a lenha no Neymar, chamando de Caicai, falando que era um projeto de jogador, e depois do Gabigol também. Cara, não tá escrito. Inclusive, essa questão aí de que a torcida do Santos apoia a base, apoia quando é um extra classe e olhe lá. E olhe lá, se o cara for só bom jogador, ele vai ser massacrado. Então eu concordo com o que o Vanderlei falou, tá no nosso DNA a corneta. Você sabe que eu até hoje eu guardo uma conversa com um santista que viu o Pelé jogar, e ele falou pra mim assim, eu acho que esse Lucas do São Paulo vai ser melhor que o Neymar. Eu falei assim, hã? Eu falei, o quê? Você tá de brincadeira. Eu falei pro cara, isso o Neymar não era 2009 não, já era 2010. Eu falei, esse cara parece o Mirandinha, rapaz. Ele dá um bico na bola, sai correndo atrás. Para com isso, só sai correndo. Ave Maria, olha, mas enfim, vamos. Não é porque torce pro Santos também que entende de bola, vamos combinar, né? Não é todo mundo que... O cara gosta, mas não quer dizer que entenda. Mas enfim. Mas é igual o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus ia ser 10 vezes melhor do que o Neymar. Até hoje o cara não conseguiu se encontrar ainda, não sabe fazer gol, aquela coisa. Não sabe se é ponta, se é centroavante, né? Por aí vai. Pro Tite ele tá bom, Inclusive tem uma emissora de canal a cabo muito famosa que no comecinho da trajetória do Gabriel Jesus no City fez uma série para ele, por ele ser o craque da Premier League, já querendo colocar ele num patamar mais alto que o Neymar. Mas, cara, isso não tem um jogador hoje no Brasil que chegue nos pés do Neymar. Cara. Gostem dele ou não, cria da vida isso aí mesmo. Deixa eu fazer um desafio para vocês aqui. De 2010 até hoje, 2021, tem algum melhor jogador brasileiro que o Neymar? Não, né? Não, chega nem perto. E esse não é um problema dele, vamos deixar claro. Não é culpa dele, que a geração dele é uma porcaria. Que só tem perna de pau nessa geração dele aí. Esse é que é o problema. Aí os caras colocam a culpa no Neymar como se ele carrega essa seleção ridícula nas costas aí da CBF. Enfim. Se vocês falarem que tem vocês acharem apontar um jogador melhor que o Neymar nos últimos 11 anos aqui, vocês me indicam. Porque esse cara tem que ir pra seleção, porque o Neymar tá sozinho lá, cara. Vamos lá aqui, antes da gente falar do Santos e Atlético Goianiense, o Arnaldo também disse aqui, o programa hoje está com os dois mais conscientes da análise do time, do clube. O Alex e o Vanderlei, vocês são os melhores, sou fãs das suas análises, obrigado. A gente do domingo tá lá no Todos os Santos também. Aliás, esse domingo vai ser uma correria, porque tem o Todos os Santos, deve ser às 5, né, Vanderlei? Aí 18h15, né, o jogo? É isso aí. Às 5 a gente faz o Todos os Santos, eu vou ter problema em casa, vou ouvir um monte. Aí tem o jogo em si, o vídeo, depois eu vou no domingo esportivo, no domingo que vem. Tua mulher vai te dar uma trouxa pra você. Assim, Isso porque é meu final de semana de folga, rapaz. Vocês estão vendo? A gente fica fazendo conteúdo do Santos pra vocês, arruma até problema depois, viu? E vocês ainda reclamam da gente aí, vou te contar, viu? Vamos lá, o Gil Santista. Bom dia, Alex, meu parceiro. Estou falando aqui de Massachusetts. KKK, mentira, tô brincando, ele tá brincando. Ele está em Guaianazes. Você acha que devemos trazer um zagueiro ou vale dar minutagem vitrine para os meninos? Eu acho que tem que pôr o Palha. O Santos traz o Palha e traz um outro zagueiro, que nem queriam trazer esse Léo do Cruzeiro aí, né? Estão falando em Dedé, pelo amor de Deus. Trouxe o Palha, põe o Palha para jogar. Você vai trazer jogador para gastar, você tá aí quando tem que enxugar a folha de pagamento, a não ser que o cara venha ganhar o salário mínimo. Aí pode ser. O Nando Xavier, bom dia, Alex, Rodrigo, Vanderlei, bom dia a todos do chat, o Rogério Rocha, o Rogério das Trufas, lá de Catanduva, hoje só tem pessoas boas, abraço a todos. Quem mais aqui? O Samuel Cabral de Lima, Santos sempre Santos, parabéns Santos, é coletivo também. O Edivaldo Fernandes, boa tarde a todos. Se o Santos tivesse o mesmo número de sócios, do mesmo jeito que tem de corneta, era para ser o mais rico do país, tá louco, verdade.
O Fabiano Ionta também, torcida modinha, sou da geração da fila, sempre comemorei vitórias e classificações, Cafundó está certinho. Vamos comemorar, pois o Independiente é sujo nos bastidores, é o Fluminense da Argentina. Quem mais aqui? O Edivaldo Fernandes vai para cima dele, Santos. Deixa eu prestigiar quem eu não li ainda. O Carlito Salvatore eu já falei aqui do começo, né, no começo do programa. O Mauro Henrique, bom dia, Alex. O Santos é uma fábrica de goleiros e de novos raios. Está difícil de agradar a torcida. O Germano Pereira, bom dia, amigos. Temos que dar graças a Deus por termos o São João Paulo. Aliás, o Felipe Rey mandou ontem, foi dia de São João? Pois é, se não foi, pode ser. Se não fosse, por ele poderíamos ter dado adeus mais cedo. Desejo melhoras à mãe dele, deve estar muito orgulhosa do filho. O DWP, bom dia, Alex Vanderlei, Rodrigo Cafundó, o roqueiro. O Nando Xavier também, eu com 17 anos estava jogando futebol na praia, só de brincadeira. Wellington Marquezine, olá Alex, bom dia, Kaique é enganação, falhou várias vezes no último jogo. Wellington, pelo amor de Deus, toda live você entra para falar isso, que o Kaique é enganação. Jesus amado, pô, ele falhou o que ontem no jogo, amigo? Sabe, eu entendo que a gente fazer uma crítica, o Kaique falhou no jogo contra, qual foi o jogo que ele falhou? A gente falou que ele falhou, mas você dizer que ele falhou todo jogo não é verdade. Ele não contra falhou o Bragantino. Ele não falhou, contra o Bragantino, ele não falhou contra o Independiente no outro jogo, e ele tem 17 anos, é o que a gente fala. Desculpa, Wellington, falar o João Paulo Herói salvou a noite, beleza, mas você falar que o Kaique é enganação, então eu preciso pedir para alguém do Real Madrid, do Liverpool, do Manchester City te contratar, porque eu conheço o scout desses 3 times e os caras estão de olho no Kaique para daqui a 1 ano e meio. Eles devem entender menos de futebol que você, desculpa, mas toda hora ficar pegando o pé do Kaique, eu vou defender a base eternamente. A gente não pode propagar esse tipo de mensagem, me perdoe, né? A gente tem que defender a molecada porque é nosso patrimônio. O Ronaldo Cássio, Vanderlei Pelé dos comentários. Wait Mizobe, porcada, vocês estão na live errada. Já tem porcada aqui? Eu nem vi. Nem vi. Não sei se o Felipe Rey... Aliás, ontem foi o dia da mentira, ontem? Por quê? Eles estavam comemorando aí o primeiro título mundial do Palmeiras. Hã? Cara, meu, os caras... Estavam comemorando o aniversário do título mundial do Palmeiras ontem, pô. Eu pensei que era... Ô, Cafundó, tu mora longe de Pirassununga? Cara, eu não sei se Sorocaba é longe de Pirassununga, não sei também, eu sou péssimo nessa geografia estadual. Pirassununga é a terra dos 51, a legítima. Pirassununga é pro lado de cá então, beleza. Ali, né? Por aí tá ótimo, tá certo? O Wagner Nascimento tá em Pirajuí, classificado é o que importa. O Arnaldo diz, Alex, você dá voz ao torcedor que nem no estádio vai, fica só no sofá criticando. Mas, pô, não é... Olha lá, o Nando, a Pirassununga é da boa. Não, acho que outra coisa também que a torcida do Santos vive falando é essa questão de ser mais ou menos torcedor. Isso não existe, cara. Sabe, existem santistas lá, por exemplo, do Norte e do Nordeste, que são tão santistas quanto qualquer um de nós, que nunca tiveram oportunidade de pisar na Vila Belmiro. E o cara não é mais ou menos torcedor por conta disso. Sabe, eu acho que isso é uma visão elitista, terrível, péssima, que as pessoas precisam abandonar para ontem, sabe? É santista e tem uma relação com o clube, cada um tem um nível de intensidade com a relação com o clube. Mas você julgar o amor e a paixão do outro, cara, calma lá, né? E pro Wellington aí, pode engolir que é Kaique, e pode cravar aqui, vai ser jogador de seleção brasileira e vai render aí, no mínimo 30 milhões de euros pro Santos. O Carlito Salvatore está com uma outra previsão aqui, o Santos vai ser campeão em cima da LDU. Pode ser campeão em cima de qualquer uma, do Atlético Paranaense, que também é um time que a gente gosta de dar uma sapecada de vez em quando. Mas vamos nessa. Senhor, tu precisa falar do jogo de domingo. Vamos lá. Vanderlei, o que você acha de Santos e Atlético Goianiense? O distintíssimo Arthur Gomes pode jogar? O contrato permite? Sabe, Felipe? Parece que pode. Parece que pode. Diz que tá jogando na meia lá. Eu acho que no contrato pro Arthur Gomes, acho que deveria ser obrigatório ele a jogar com o Santos. Olha, outro torcedor identificar. Não, pode anotar, com o Arthur Gomes não é possível que vá haver lei do ex com o Arthur Gomes, cara. Não.
me recuso. Eu acho que no contrato com o Arthur Gomes, com o Atlético Goianiense, tá lá, olha, contra o Santos é 10 e faixa, joga os 90 minutos, tá? Só falta você dizer que tem que escalar o Pará para marcar o Arthur Gomes. Não, deixa eu falar. Não, aí é demais. Vamos lá. O último encontro de Santos e Atlético Goianiense na Vila, o Santos perdeu de 1-0, que era o Cuquinha no banco, arrumando o seu bigode do comendador lá, não sei o quê. O Chico, né? O Santos entrou Lucas Lourenço, titular, que viviam falando que foi emprestado para Londrina essa semana, que teve muitas oportunidades e não aproveitou, agora está no Londrina, vai ter que roer um pouquinho de osso agora, com todo respeito ao Londrina, que é o meu segundo time, eu gosto muito do Londrina, né? Mas vai disputar a Série B, poderia estar aqui, né, pleiteando, tá no time do Santos aqui, mas enfim. O Santos faz jogos difíceis contra esse Atlético Goianiense, o jogo o Atlético, não lembro se o Atlético ganhou ou empatou essa última partida. Eu sei que vem pra cima dos... Parece que empatou, né? Deixa eu ver aqui, vou confirmar. Não, empatou nada. Tomou 3-0 do Palmeiras em casa. Olha aí. Não é um time bobo, hein, cara? Não é um time chato de se jogar, é um time que é bem armado ali. Aliás, Vanderlei, perdão, tá colado no Santos na tabela. O Santos tem 16, o Atlético tem 15, exatamente abaixo do Santos na tabela. Olha aí, é um time que conhece, sabe dos problemas do Santos, sabe que se jogar com linhas baixas e eles têm um contra-ataque rápido. Olha aí. Então, cara, é um jogo que a gente tem que respeitar muito e não pode entrar, não é poupar jogador, não. Acho que tem que estar todo mundo, não entrar jogando, aquilo que você falou, do Sanches, mas talvez entrar no segundo tempo e força máxima, cara. O Santos tem que pontuar. Nós estamos aqui na 13ª, faltam mais 5 rodadas aí para terminar primeiro turno. O primeiro turno. Cara, o ideal é... Tô mirando os 30 pontos, cara, no primeiro turno. Pelo menos, 30 pontinhos no primeiro turno pra gente entrar no segundo turno mais tranquilo. E eu assisti, o time dos caras é acertadinho, sabe? Deixando o lado óbvio de torcedor. O time dos caras é acertadinho, sabe jogar no contra-ataque. Inclusive, eu assisti a partida contra o Palmeiras, eles tomaram 2 gols ali nos acréscimos, mas o jogo foi duro, tá? Esse 3-0 aí não demonstra o que foi a partida, não. O Palmeiras penou ali para fazer 1-0 e daí nos acréscimos saíram 2 gols. Mas é um time muito bem treinado, veio aqui em São Paulo e ganhou 2 vezes do time do Corinthians, sabe? Já vem fazendo aí boas campanhas no Campeonato Brasileiro e um processo de profissionalização muito bacana e interessante no clube. Então o Atlético Goianiense é hoje um bom time, sim, e o Santos precisa estar muito atento e concordo com o Vanderlei, precisa ir com força máxima para esse confronto, né? Eu acho que a gente pode entrar ali com o Pirani no lugar do Sanches, para o Sanches entrar mais um pouquinho no segundo tempo ali, dar uma poupada. E acho que rapidinho, outra coisa que foi legal ontem, né, gente? Nas substituições, a gente teve o Zanocelo, a gente teve o Pirani, a gente teve o Marcos Leonardo. Olha quanto o Santos ganhou aí com a chegada do Camacho, do Marcos Guilherme, o quanto incorporou o elenco, né? Então, antes a gente olhava para o banco e ficava desesperado. Ontem foram, assim, ótimas opções que a gente tinha no banco de reservas. Então, acho que dá para o Diniz, sim, dar uma oportunidade por Palha, porque também, senão, não faz sentido a gente ter tirado o menino, que estava vindo numa sequência incrível lá no Náutico, sabe, se formando e se estabelecendo como um grande zagueiro, se a gente não vai dar uma oportunidade para ele. Então, eu também entraria ali com Palha, mas de resto, estou com o Vanderlei e com o Alex. É força máxima, o Santos precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai pensando fase a fase na Copa do Brasil e na Sul-Americana, porque são as competições que rendem mais dinheiro para o Santos, né? A cada fase que a gente passa aí é um alívio para o Rueda e para o CG. Ontem foram $600 mil, né? Mais ou menos 3 milhões de reais. Agora, um detalhe interessante, foi muito inteligente o que o Cafundó colocou sobre a questão do elenco. Tanto é verdade que jogadores que estiveram no elenco principal e jogaram ontem, e ele citou o Sub-23, o aspirante, jogou contra o Juventude, acho que perdeu 2-1, o Kevin Maltos fez gol. O Kevin Maltos fez gol fez gol na Libertadores contra o Strongest na Vila. Então, quer dizer, o moleque há 2 meses estava fazendo um gol pela Libertadores. Ontem fez um gol pelo Sub-23. Coitado, foi rebaixado. Não, o processo para muitos meninos foi antecipado. Hoje ele pode voltar para o Sub-23 para dar continuidade. Ele acabou de renovar o contrato, tem potencial. Processo de maturação dele. Ele, o Bruno Marques, teve outros jogadores, o Anderson Ceará, o Sandro, né? Teve muito moleque que esteve no Moraes, time principal. O Moraes, então, a molecada que estava aí no time principal
que entrou no Campeonato Paulista e que pôde voltar para a base para complementar o processo de desenvolvimento. Por quê? Porque hoje você tem as opções de jogadores que eram vistos até de uma forma um pouco preocupada pelo torcedor. Ah, será que o Guilherme vai dar certo? Será que o Camacho vai dar certo? Por enquanto tá dando, tá certo? Que no ano que vem a gente pode esperar esses meninos, hein? A partir do ano que vem aí, muitos desses aí vão subir do patamar, vão melhorando fundamentos, vão melhorando muitas coisas aí, e são jogadores que podem reforçar. Só uma coisinha. A vinda de Camacho, de Marcos Guilherme, de Boza e de Moraes só se deu possível porque foi vendido o Soteldo, que todo mundo meteu a lenha em na diretoria, falou, como que pode, melhor jogador, vender pra uma micharia dessa, não sei o quê. Falaram, mas resolveu uma trava que tinha ali que você não podia reforçar o time. Se não tivesse esses caras hoje, você não estaria numa situação complicada. Fala, Cafundó. Não, eu só queria citar essa questão. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de projeção e de também jogar sempre, o time é pro ano que vem. Mas eu acho que essa frase pro time do Santos cabe. Então, por isso que eu gostaria muito que a torcida do Santos e a diretoria tivessem paciência nesse ano de início de trabalho do Diniz, porque eu tenho certeza que no ano que vem o Santos vai ser potencializado com esses meninos que lá estão, né, com reforços pontuais que podem chegar de acordo com um andamento aí da questão financeira do Santos, né? O Rueda e o CG ali estão resolvendo 10 tópicos que eram assim de um imediatismo assim pavoroso para a questão financeira do Santos e que foram ali alinhados e os contratos e as renegociações foram realizadas. Então eu acho sinceramente, cara, que o Santos do Diniz é um time claramente para o ano que vem. Eu acho que o ano que vem o Santos entra muito, mas muito forte em todas as competições. E se acontecer de ganhar a Sul-Americana, que é mais fácil do que ganhar a Copa do Brasil, ótimo, antecipamos uma etapa, até com a vaga na Libertadores, tá certo? Olha, o Fernando Candado, o programa do Alex é bom demais, ainda mais com a participação do Cafundó, tá aqui, ó. O Efigênio Filho, boa tarde, Lorde, e um abraço para o Vanderlei Corrêa, gente finíssima. O Efigênio também mandando um abraço para todos aqui. Enfim, meus caros, o jogo é 6h15 neste domingo, tá certo? Horário bom, né? Dá para você fazer tudo. Vai fazer sol esse final de semana aqui em Santos, vai dar para a gente andar na praia, aquela coisa toda. Eu estou de folga, maravilha. E a gente vai acompanhar o jogo do Santos. É aquela partida que talvez aconteça, porque o Santos é o time em formação, uma dificuldade até maior do que a que foi o jogo de ontem. Por quê? Porque o Atlético já percebeu, os técnicos já perceberam que o Santos tem problema quando o adversário vem jogar fechado. Então o Santos talvez tenha dificuldade para o jogo. Então é aquilo, se ganhar de 1-0 está ótimo. O pessoal está esperando uma goleada. Talvez o Santos tenha mais facilidade contra a Chapecoense na outra semana, fora de casa, do que vai ter contra o Atlético Goianiense. Ou seja, é, como diz o ditado, matar um leão por dia a vida do Santos nesta temporada, tá certo? Olha, chegou um monte de mensagem aqui depois, de muita gente, eu não vou conseguir ler todas estas mensagens, mas só aqui uma última do José Alves de Souza, Alex Cafundó e Vanderlei, que trio maravilhoso, que representa a torcida, obrigado por tudo, Santos, é isso aí, a gente tenta, né, meu amigo, a gente tenta aqui fazer um trabalho. Hoje, por exemplo, não fez parte da nossa pauta ficar repercutindo a frase que vazou do Diniz com o Marinho. Isso é coisa de jogo, né, gente? Pelo amor de Deus. Repercutir a frase do jogo do Marinho, do Diniz com o Marinho. Todo mundo já conhece o Diniz, né? Já sabe que ele é assim mesmo, né? Então, quem quiser falar, fale. Eu não vou ficar Alex, não vou ficar dando nó Sabe, quem já jogou bola na vida, pô, gente, eu jogava lá no Veteranos de Itapetininga, cara. Se vocês vissem lá o Moraes, que era o treinador da galera lá, o que ele falava, cara, é futebol, o Diniz tem essa pegada. E você vê, por exemplo, nos bastidores, quando a gente assiste os bastidores do Santos, queria mandar um abraço, inclusive, para os meninos lá da Santos TV, das redes sociais, que ontem lavaram a nossa alma em cima do Independiente, tá? Ontem, assim, eles, cara, lavaram a minha alma, cara. Então, um abraço para os meninos lá. Cara, a relação do Diniz com os jogadores parece ser muito próxima, de muito carinho, de muito afeto, de muita confiança, sabe? É do jogo, é do futebol. É que hoje, sem torcida no estádio, isso fica mais evidente, né? Vaza tudo, mas, né? cara, pô, sabe, se tiver... quem é mais jovem não pegou, por exemplo, o Luxemburgo no auge. Pô, eu já assisti jogo ali na Vila Belmiro.
quando a gente não tinha os camarotes ali, e ficava no pé da orelha ali, pô, o que o Luxemburgo falava para os atletas, pô, sabe, é fichinha que o Diniz fala, então é do futebol, gente, calma lá, né? Pois é, imagino que o Chulapa falava também. Eu já falei pra vocês, tirar o microfone aqui de perto, porque eu tô com a minha netinha depois na coletiva aqui, e fica fazendo umas coisas, porra. Poxa! Eu queria falar do Marinho o seguinte, o Marinho fez uma bela partida taticamente ontem. Ele ontem foi ali, a tranquilidade que o Madison teve pra descer e avançar ontem, foi porque o Marinho ontem taticamente foi perfeito, cara. Tudo bem, ele poderia ter sofrido um pênalti, acho que ele até ia fazer o gol se o cara não tivesse feito aquela falta nele ontem, né? Mas, enfim, fica no achismo. Mas o Marinho fez uma partida taticamente ontem muito importante, sabendo das deficiências do Madison. O Diniz, né, que armou isso aí, mas o Marinho cumpriu a risca ali o que foi proposto para ele. Não caiu pouco, apanhou muito, caiu menos do que o normal, e acho que fez uma grande partida, cara. E colaborando no gol. Ele rouba a bola, entrega para o Sanches acha o Caio Jorge, que faz o gol de centroavante mesmo. Meus caros, 12h33, temos que fechar esta edição do Esporte em Destaque, só lembrando que temos Jogos Olímpicos rolando, né? Hoje teve a abertura lá no Japão, em Tóquio. Esse final de semana eu vou ver se eu assisto alguma coisa. Quero ver algum esporte alternativo, remo, vela, alguma coisa do gênero, que é aquilo que a gente só assiste a cada 4 anos, mas ainda bem, porque o clima, o espírito olímpico ajuda nisso aí também. Aproveitar a folga para ver alguma coisinha. Vanderlei, obrigado pela presença, hein, meu amigo? Um abraço, domingo, e dando tudo certo, estaremos lá no Todos os Santos. Um abraço, valeu. Eu que agradeço, Alex, a toda a tua audiência aí, Canal 10, enfim, Boc News. Rodrigo, prazer mais uma vez aqui, dividir a mesa contigo. E vamos lá, vamos tem que ir lá no Aqui Se Fala de Santos, hein? Tem que te convidar para você ir lá pra gente pegar uma guitarra lá e fazer um barulho lá e vamos fazer uma live mais animada. Valeu, Vanderlei, obrigado. Ó, já está o contato aí, ó. No teu WhatsApp já está o contato. Já anotei aqui, do Cafundó aí. Rodrigo, obrigado pela presença, um abraço. Volte sempre aqui ao Esporte em Destaque, tá certo? Obrigado de novo, Alex, pelo espaço, pessoal da Boc News TV. E Vanderlei, de verdade, cara, que prazer te conhecer aqui virtualmente, né? Participar contigo de uma mesa. Eu consumo muito os conteúdos que você faz. Já te disse aqui em off também que meu pai, que é um corneteiro maravilhoso. Meu pai, assim, cara, quando isso tudo passar, espero que a gente possa se encontrar ali na Vila Belmiro pra gente cornetar bastante. Que saudade que eu tô do Templo Sagrado, sabe? Mas muito obrigado e vamos continuar aí apoiando o Santos. Gostaria de ratificar também o que vocês acabaram de dizer. A partida do Marinho ontem foi assim, cara, eu gostei muito da entrega, da forma como ele jogou pro time, né? Porque o Marinho tem muito essa questão individual e ontem ele jogou pro time, se sacrificou para o time. Então, sabe, não vamos criar e achar pelo em ovo, não. Eu acho que as coisas no Santos estão caminhando. Há um trabalho, claramente, muito diferente do que a gente viu com o Gesualdo e com o Holland. Há um trabalho em curso, então o Santos está ganhando uma cara, vamos ter calma com os meninos, que o futuro é alvinegro, beleza? Um abraço, gente. Obrigado, Cafundó. Olha, o Alexandre Alves de Lima mais cedo também tinha mandado um abraço para todos aqui. Hoje eu comi bola aqui na nossa live. O Deca estava aqui fazendo uma barulhada, né? Ai. Esse aí é um que não tem clima em casa, mas eu agradeço. Cada vez que ele entra é um clique na nossa audiência. E alguém falou aqui em algum momento, eu estou voltando às mensagens para ver se eu acho, que hoje mais cedo o Felipe Noronha, participando de uma outra programação, disse que ele foi atacado numa live aí por pessoas que estavam contra ele por ele defender o Kaique. Às vezes é o preço que a gente paga, né? Por muitas vezes fazer esses programas para vocês. Claro que a gente tem a questão de monetização do YouTube e tal, mas a gente às vezes deixa de lado a família, um dia de folga, a possibilidade de uma viagem, de um passeio, né? Para fazer esse trabalho que, repito, dá algum retorno, mas ainda não nos propicia viver disso. Ninguém vive só disso. O Vanderlei tem o trabalho dele, os outros companheiros que fazem têm as suas atividades, os que são jornalistas, os que não são. Então a gente vem aqui fazer esse trabalho para as pessoas e muitas vezes o cara se acha no direito de te atacar pessoalmente. Ele não consegue discordar da tua opinião simplesmente com educação. Olha, eu acho que você errou aqui, eu penso diferente, ok. Aí o cara vem e faz um ataque que passa do ponto. Então minha solidariedade a todos aqueles que trabalham
para levar informação para o Santos, diferentemente do que acontecia quando eu era moleque, porque não tinha isso que tem hoje, um programa falando do Santos, né, vários programas, várias lives, né, não tinha. Então as pessoas estão errando o tom quando se referem a quem está aqui do outro lado produzindo conteúdo. Espero que seja uma reflexão futura de um pouquinho de educação, de civilidade, de decência, principalmente, tá certo, meus caros? Então, dito isso, eu fecho esta edição do Esporte em Destaque. Agradeço ao Felipe Rey pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. A você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos tradicionais e importantes jornais da Baixada Santista. Na segunda-feira estaremos de volta às 11h30 da manhã para analisar o jogo do Santos contra o Atlético Goianiense. Tá certo, meus caros? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.